Oi, gente, estamos iniciando mais um Talk com Edna Esmeraldino e com duas mulheres muito inteligentes também. Hoje, mais uma vez, a nossa mesa está cercada de mulheres. E hoje a gente vai falar sobre mulheres em foco. Aliás, um dos focos aqui do nosso Talk são as mulheres, né, Lili? Sim, Querendo ou não, por que será? porque a mulherada, primeiro, a mulherada assiste mais o Talk, elas comentam mais, se interessam mais. A gente já fez uma pesquisa, 80% do nosso público aqui é mulher. Então a gente acaba trazendo assuntos que são relevantes para as mulheres também. Apesar de que nós temos alguns homens fãs também, alguns amigos teus, inclusive, né, Lili, que assistem. E na É. semana passada, ainda um amigo meu sugeriu que a gente fizesse um programa aqui, um podcast, com homens e mulheres solteiras, um programa só para solteiros. E a gente vai fazer um programa desse bem legal, a gente vai marcar, viu, Reginaldo? A gente vai marcar. Mas hoje o nosso papo é com mulheres. Hoje as mulheres estão em foco. Hoje eu tenho novamente a presença da minha amiga Liliane Bento, que é Oi. jornalista, sócia da New Age Comunicação. E temos a presença da Jerusa, minha amiga querida, que eu vou dar uma lida aqui, porque é bastante coisa, e olha que eu só anotei as coisas principais que ela faz. Ela é mãe, mulher, assim como a maioria, né? Empreendedora, gestora da B2B Comunicações. Ela é idealizadora do movimento Mulheres em Foco. E esse é um dos motivos pelos quais eu convidei a Jerusa para nós estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Eu não sei por quê, mas será que a mulher é mais corajosa, mais doida? Que tem. Ultimamente a mulherada está empreendendo mais até do que os homens, né? Eu acho que a mulher é mais corajosa, talvez, mais multifunção. Mas vamos lá, querida, muito bem-vinda aqui no nosso talk. Dá um oi aí pro pessoal, essa é a tua câmera. Se Obrigada, apresenta aí pra galera, fala o que mais obrigada. você faz além do que eu comentei aqui. Certo, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Edna. É um prazer, uma honra estar aqui falando desse movimento tão importante, de um movimento que ele nasceu há tão pouco tempo. Eu digo que ele é um bebê ainda, mas ele já está caminhando. Ele não está mais engatinhando. Então é um prazer estar aqui falando em nome, não só no meu nome, né, como idealizadora, mas sim falando de todas as mulheres que estão conosco nesse movimento, que são muitas mulheres. E como você falou, Edna, mulheres corajosas, mulheres que gostam de desafios, mulheres que estão aí com o mesmo propósito, que é empreender e fazer acontecer. Você, né, trabalha com comunicação, tem uma agência de comunicação e, querendo ou não, resolveu empreender também, porque esse Exato. negócio, querendo ou não, né, o movimento foi também um empreendedorismo teu, né? Exato. Você já tem essa veia de empreender? Você já é tipo a gente, meio doidinha, que tá sempre inventando Então, moda? assim, eu vou te dizer que eu sou doidinha, sim, né? Eu acho que toda empreendedora, ela tem essa Ou ela é meio veia, doida ou ela né? não empreende, né? É, Se pensar muito, não a gente começa. não pode pensar, a gente tem que ir lá e fazer, né? E então, assim, tudo surgiu. Eu não fui sempre empreendedora, eu comecei a minha carreira como CLT, trabalhei por 15 anos em multinacional, como coordenadora de vendas, então Olha trabalhei como só. gestão de pessoas. E esse gatilho do empreender, ele veio quando o filho nasceu, né? Aí Uhum. nasceu, e aí vem aquela coisa, nossa, muito correria, não consigo dar atenção para o filho, e falei, eu vou parar, vou E trabalhar voltar, né? e voltar. Depois de que É você tem um muito filho, difícil. voltar a ser CLT é muito E tu complicado, né? sabe que eu ainda voltei. Eu ainda voltei e fiquei Tentou conciliar. 2 anos, né? E aí tomei essa decisão, e eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu não me arrependo. Claro que a gente sente, né, saudades alguns benefícios, né? A gente, né, aquelas saudades, A a segurança, na verdade, né, segurança, os Jerusa? benefícios, mas ao mesmo tempo, quando a gente sente realmente que o foco da tua vida é empreender, e você, como eu te passei ali,
começa a entender o que você está fazendo e o amor por aquilo que você está fazendo, você vai descobrindo os caminhos e não consegue mais deixá-los, né? Você acaba seguindo e vai trazendo cada vez mais pessoas e vai compartilhando, agregando, né? vai agregando, vai crescendo. E estou aí já empreendendo há 13 anos, né? Nossa. Então, o movimento Mulheres em Foco nasceu através de uma ideia da agência. Eu e meu esposo somos sócios e ele é muito criativo, o Cláudio, nessa pegada dos projetos. E a gente trabalha junto e a gente tem essa conexão. Um pensa e o outro vai lá e executa. Então ele costuma brincar assim, que ele fala, É o Pink e o cérebro. eu desenhei um projeto para você, tá aqui. Ele sabe que se ele me der na minha mão, eu vou fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com Mulheres em Foco. Pink e o cérebro, Timão e Pumba. Tem algumas duplas aí de referência. E dá super certo. Estamos casados há 17 anos e eu costumo dizer que, imagina, estamos trabalhando juntos há 13. Então, é uma parceria que deu certo. É uma parceria que deu muito certo e tem muitas coisas ainda a serem feitas, né? E o casamento nada mais é também do que empreender, né? Exatamente. Se você não investir, não administrar, as técnicas acabam sendo quase que as mesmas. Se a gente não lidar com o relacionamento como uma empresa, né? Se você for relapsa nos negócios, você vai falir. E no relacionamento também. É a mesma coisa. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? A Lili também é empreendedora, né, Lili? Sim, e já você... quase 20 anos. Olha, isso que eu ia te perguntar. Como foi que tu decidiu empreender, né? Como que surgiu isso? Na verdade, é até engraçado que eu abri aqui uma coluna que eu escrevi em agosto sobre empreendedorismo feminino para um jornal que eu colaboro, né? E aqui na coluna eu conto, inclusive, porque eu fui fazer a faculdade de jornalismo, mas eu já sabia que eu queria ter alguma coisa. Isso eu tinha 19, 20 anos. Olha que legal. Mas eu sabia também que não adiantava querer chegar, eu vou abrir e tal. Então eu sabia que eu ia trabalhar um período com CLT, que eu ia aprender, ia passar por vários cargos. E eu determinei mais ou menos uma data, quando é que eu achava que poderia então tentar caminhar sozinha. E daí eu já estava com uns 30 e poucos anos, quando às vezes as coisas se precipitam quando é para acontecer, né? A vida te traz, assim, por exemplo, eu trabalhava na Gazeta Mercantil, o jornal faliu, um jornal nacional, né? E dali começou, eu disse, eu acho que está na hora de começar a trabalhar por conta. Aí comecei a fazer várias coisas, acabei trabalhando em outros lugares também, mas sempre tendo a minha empresa, não deixei ela de lado e continuo até hoje. E teve uma coisa ali, eu não tenho filhos, mas uma coisa muito interessante que a Jerusa falou, que inclusive foram dados que eu pesquisei para esta coluna, é que o Brasil é o 7º país com o maior número de empreendedoras do mundo. Mulheres, né? E assim, 56% das mulheres empreendedoras, que aqui pega não só as grandes, pega até aquelas que abriram a MEI, todo mundo que trabalha por conta, né? Metade dessas mulheres começaram a trabalhar por conta e tiveram coragem durante a pandemia. Muitas. Não tinha onde deixar filho, né? Creche fechada. Tiveram que se reinventar, né? É o reinventar. Cada um buscou o seu talento. E daí hoje tem muitas que já estão bem melhor do que estavam antes da pandemia. Então é um dado muito interessante, que não é só que a gente é corajosa. Eu acho que as mulheres, às vezes, começam por obrigação. Exato. Principalmente mãe. Porque assim, a mãe, ela sempre pensa assim, o fazer algo, né? Pensando, claro, na família. E é da mulher, eu acho, isso de procurar organizar, né? Sim. De ter essa organização, de não depender. Hoje em dia a mulher não quer mais depender de homem, né? Então isso está mudando, ainda existe, mas as mulheres estão mudando e mudando para melhor. Então elas estão buscando novas alternativas de cuidar sim da família, mas também ter o seu lado profissional ativo, independente. E no grupo das Mulheres em Foco, principalmente, você falando assim, tem mulheres com MEI, tem mulheres que já estão na limitada, mas tem muitas mulheres que estão começando e que ainda estão em cima do muro e a indecisão, mas será? E o que eu faço? E eu acho que esses movimentos, eu tenho certeza, esses movimentos, eles fortalecem. Eles acabam dando coragem, né? Então, quando nós encontramos, eu sempre falo que a comunicação, ela é tudo, né? Sim. Uma vez que a gente se comunica e você passa para a pessoa uma segurança, sem querer, você já respondeu para ela o que ela precisava escutar.
E ali você já ajudou uma pessoa a andar Mas para ter frente. um companheiro parceiro ajuda, né? Porque você Muito, acabou de dar o exemplo do muito, teu muito, marido, que vocês trabalham muito. junto. A Edna, apesar de não sim. trabalhar junto, conta muito com a Muito, ajuda do muito. marido dela. Faz toda a diferença. Se eu não tivesse É. o apoio dele, porque no meu caso, Exato. né, eu viajo muito, tem épocas que eu passo 20 dias fora de casa. Imagina se não tens um marido parceiro, É. né? E por isso que Ex- muitas ficam em cima do muro, né? Porque o Exatamente. marido Porque fica ali, não vai dar certo. É, e não sei o quê. ex- Daí ela nossa, fica, e gente, agora? é. Vou ou não vou? E uma coisa que eu verdade. observei aqui no que vocês duas comentaram, né, da história de vocês, eu acredito que a gente tem dois tipos de empreendedores. Aquele empreendedor, que acredito que foi o caso da Lili, que sabe o que quer, porque ela comentou, desde os 19 anos de idade, ela decidiu ser jornalista, foi estudar, né, comunicação, jornalismo, mas ela pensava, eu terei o meu próprio negócio, Errei né? muito. Isso não significa Sim, que a gente aliás, acerta. não existe um empreendedor que duas. nunca errou. Aliás, Somos aí duas. seria utopia dizer, nossa, não empreendedor existe, perfeito. não existe, não é. Já tem uma frase que diz, né, que mar calmo não faz bom marinheiro, exato. né? Então são esses acasos aí. E existe o empreendedor do acaso, que eu acredito que seja essa turma que a Lili comentou, né? Essas mulheres que aí acabam tendo pós-parto, nós temos um episódio, até vocês podem assistir, com a Adriana Kraus, que eu chamei ela Adriana, aqui, eu assisti. né? Eu chamei ela aqui pra gente Maravilhoso. conversar, ela é minha amiga, vizinha, e quando eu vi que ela saiu da frente Que do coragem, jornal, né? âncora do Que Jornal do decisão. Almoço, né? 22 anos, uma carreira de 22 anos. Lindo. E ela era diretora do jornal. Você deixar uma carreira de sucesso para empreender, você tem que ser muito doida. Muita. Já tendo passado dos assisti 40, esse episódio com e eu certeza. indico, tá? Vale super a pena Vale assistir, ficou muito a maravilhoso. pena. E aí existe a questão da motivação. Ela não foi uma empreendedora do acaso, desde que ela se tornou mãe. Eu acho que mexe com algo Com dentro certeza, da mexe, gente. mexe. E aí você começa a se questionar. Tem várias questões ali. Uhum. Mas existe o empreendedor ou a empreendedora do acaso, que é aquela mulher que vai por necessidade. A pandemia trouxe uma realidade dura para muita gente, né? A necessidade bateu na porta de muita gente. E aí a mulher, ela tem aí, eu posso falar isso para vocês como especialista em comportamento humano. O cérebro do homem e da mulher é muito diferente. O cérebro do homem, a composição dele é naturalmente racional. O homem tem mais neurônios do que a mulher, mas não fiquem felizes, viu, homens? Porque eu falo que o homem tem mais neurônio, mas não usa. Brincadeira, claro. Até usa, né? Mas, enfim, a controvérsia. Sempre, né? Mas a gente A mulher também, tem né? menos neurônios, mas ela tem mais composições neurais. O que é isso? Conexões neurais. Nós fazemos mais ativação dos nossos neurônios. A gente usa essa comunicação, então a mulher ela é mais emocional e ela tem essa capacidade cognitiva de fazer mais conexões do que o homem. Então por isso que a mulher normalmente tem essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Apesar de que eu digo que eu acho que eu sou meio homem nesse aspecto, porque eu não consigo ter foco, atenção plena Sério? nisso. Sou meio estranha, né? Mas ok, nem todo mundo é perfeito. Mas o normal da mulher é conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa velocidade maior do que o homem. Então ela compensa, digamos, essa diferença, eu ia dizer deficiência, mas a mulherada vai me matar. Não é só uma diferença, né, do cérebro do homem. E o homem, em contrapartida, ele não consegue ter o mesmo número de ideias que a mulher. Ele não consegue. Ele o tem cérebro uma, dele duas, é diferente. aí ele fica, né? A mulher começa. E ele é muito do básico. Ele não consegue ter Mas esse tem uma movimento outra da mulher. diferença, Edna. Isso, inclusive, o pessoal falava na faculdade. Se nós percebemos hoje nos cursos de comunicação, 90% mulheres, 10% de homens estudando comunicação. Por quê? Porque os salários baixaram, a função perdeu o glamour que tinha há 20 anos. Homem normalmente é criado para, eu vou vencer. Eu vou procurar algo que eu ganhe bem. Que eu ganhe bem, eu tenho família para sustentar. O homem, não todos, lógico, mas uma boa parte, quando ele diz vou empreender, ele já pensa num negócio assim, vai ser grande. Sim. A mulher, quando é mãe principalmente, precisa e quer ter mais tempo com o filho, não, se eu conseguir até tanto, para mim, a mulher não tem medo e nem vergonha de começar um negócio pequeno. É a humildade. Se né? crescer, É a que humildade, legal, tipo mas assim, sim. a humildade. Isso, Vou eu acho começar que pequeno, sou
sou pequena, vou crescer, mas eu estou hoje Por nesse isso, nível. há mais Então, são mulheres, níveis, eu né, que a mulher acredito, trabalha. empreendendo, Sim. né, nos pequenos. Porque a mulher não tem vergonha de dizer, eu tenho um negócio que é só eu. Exato. Ou tenho um funcionário. O homem já quer Ele já quer começar grande. É. Ele nasceu pra E isso. ele quer empreender para ganhar Muito, o primeiro muito. milhão, né? É. Senão nem sai de casa, nem vou, né? Mais ou menos isso. Por É. isso que tem mais mulheres. E aí, uma das questões, né, que a gente vê muito e eu observo, depois eu quero que a Jerusa me fale também, mas uma das questões que eu acho indispensável para quem vai empreender, né, é o planejamento. Em primeiro lugar, saber o que você quer, Muito importante. né? Você quer empreender para quê? Ah, eu quero inventar moda. Ok, beleza, vai sem comprometimento. Mas mesmo assim, você tem dinheiro para jogar fora? Não, então senta e planeja primeiro. Né? Quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil. Muito mais A Lili fácil. comentou aqui que depois o acaso, né, aconteceu na vida dela, mas ela já sabia o que ela queria. Ela queria ter o próprio negócio. Então eu costumo dizer, o acaso ajuda aquele que sabe o que quer. Exato. Tem aquela frase famosa, né, que a gente comenta agora do filme da Alice, que ela chega e pergunta, né, para onde aquele caminho leva. Ela pergunta para o coelho, aí o coelho pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Ele fala, bom, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho lugar serve, serve. né? Então, você primeiro de exatamente. tudo, antes de planejar, você precisa saber aonde você quer chegar, o que você quer. Ah, eu quero empreender para auxiliar meu marido. Não, eu quero empreender para me sustentar. Ou vai fazer como a Adriana, eu vou migrar de profissão, eu vou sair de uma CLT e vou empreender. A tua responsabilidade é muito maior. Muito. Teu planejamento precisa ser feito a longo prazo, de maneira muito mais pensada, porque você não tem uma retaguarda. No teu caso, você não tinha né? Você tinha o Cláudio ali te apoiando, mas o negócio era de vocês de nós dois. dois. O risco né? sempre foi, assim, costumo dizer que o risco ele existe, né? Exatamente. E para você empreender hoje, você ser uma empresária, você tem que saber lidar com os desafios. E você tem que pensar, E e você se tem não que- der certo? Exatamente. E se não der certo, e qual é o time também para que eu possa avaliar isso? Porque não adianta eu começar e vai vir a dificuldade, eu vou me desesperar e, nossa, eu já vou ter que partir para outra, porque isso não dá para mim. Então, assim, você tem que saber o momento certo de você ou até mesmo desistir ou mudar, né? O caminho, como eu digo. Mas, assim, é como a Lili falou, não é flores. Não. Entendeu? Aliás, Não é a flores. Adriana Eu mesmo fala tenho isso também casos no que eu já podcast. quebrei financeiramente lá no início. A gente acabou optando por um outro segmento de negócio. Enfim, você aposta e não dá certo. Vem uma decepção? Vem. Mas precisamos pensar num plano B. Então vamos recomeçar. E para isso você tem que planejar, você tem que saber e você tem que, acima de tudo, amar o que você faz. Com certeza. Porque quando existe amor naquilo que você faz, não existe medo. Né? O amor, ele você é um vence, motivador, ele né, vence, Jerusa? exato, muito. Eu gosto muito de falar a respeito disso, até porque eu também, né, sou uma empreendedora, vindo de uma carreira completamente diferente, trabalhei 14 anos em banco, CLT, e também foi muito difícil para mim sair, né, da segurança, principalmente quem trabalha em banco, acaba tendo várias vantagens e benefícios, plano de saúde para você, para a família e tal, e foi muito difícil para mim. E obviamente, como jovem que eu era na época, né, eu cometi vários erros, e o principal deles é tentar empreender sem planejar. Quero ganhar meu próprio dinheiro, ser me sustentar, e aí você acha que você vai, né, que só o amor é suficiente, fazer o que eu amo é o suficiente, cara e coragem é o suficiente, e não é. Né? Aí o que aconteceu no meu caso? Comecei a empreender e tudo começou a dar muito certo, o que foi péssimo. Porque aí você tem aquela sorte de principiante, o dinheiro entra muito fácil. Eu falei, descobri o jeito de ficar rica. E continuei fazendo e gastando tudo que eu ganhava sem me preocupar com o amanhã, achando que eu descobri, né, a fonte do eterno sucesso, e que aquilo ocorreria sempre. Então eu não tive planejamento nenhum.
Não guardei dinheiro, obviamente, fui relapsa e todos nós já ouvimos aquela frase, né? O dinheiro não aceita desaforo e o meu não aceitou. Então exato. foi bem complicado para mim, mas eu aprendi uma lição gigante. Não faço mais nada sem planejamento. Mesmo planejando, você vai ter Tem o intercorrências. risco mesmo Então assim. eu costumo dizer, né? Para empreender, o essencial é planejamento e autoconhecimento, né? Essas são as minhas dicas. Agora eu vou querer já falar com a Jerusa e com a Lili também a esse respeito. Mas eu acho duas coisas imprescindíveis. Em primeiro lugar, você tem que saber para onde você vai, o que você quer, empreender por quê, para quê, né? O que você pretende fazer. Obviamente, empreender fazendo algo que você é bom, algo que você saiba fazer, né? Tenha talento para isso, porque o autoconhecimento é essencial. Você precisa saber no que você é bom e no que você é ruim. Porque ninguém é bom em todas as coisas. E se a gente não souber no que a gente é ruim, a gente vai com certeza patinar muito nisso, né? E aí sim, começar a partir do planejamento, né, e desse conhecimento, aí sim você vai arriscar e vai dando um passo de cada vez, mas meter a cara e sabendo que mesmo planejando, organizando tudo, você vai errar. E é importante errar, porque é assim que a gente aprende, né? São os nossos maiores tesouros. Lili, na tua opinião, o que que tu acha que é essencial para quem quer empreender? Principalmente para a mulherada aí, né, que tá... Tudo que você falou, eu acho que tem que ter, que eu também tive esses erros, mas também o que eu acho assim, ó, você tem que ter habilidade para ter parcerias, Sim. não aquela coisa que esse foi um dos erros que eu vejo na minha trajetória. Não, eu vou contratar todo mundo com carteira assinada, vou pagar mais do que costumavam me pagar e vou dar isso, e vou dar benefício, e vou dar aquilo. Não funcionou. Não que as pessoas não mereçam, mas se você é pequeno, você tem Você que não ter dá um pé. lastro, você tem que ter para guardar. Se você gasta tudo dessa forma, quando vem uma crise como aconteceu, você não tem nada Tá lascado. guardado. A gente não se sustém, né? O medo, você falou do medo. Eu acho que por mais que a gente ame, tem que ter um pouquinho de medo, que tem que ter um pouco de cautela. Alguns empreendedores escrevem que não, que o empreendedor tem que ser arrojado, tem que apostar. Eu já falo o contrário, apostar com planejamento. Uhum. Tem que ter cautela risco justamente calculado, né, porque é Lili? Risco bem calculado, isso que a Edna correto. falou. Hoje está entrando dinheiro, que maravilha. Uhum. Mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, que foi o que aconteceu comigo e com a maioria dos empreendedores pequenos, veio uma pandemia. Uma coisa que ninguém imaginava e que ia durar tanto tempo. Como que você é pego assim, quando você está acostumado que está entrando dinheiro? Foi o que que se preparar. aconteceu comigo. Eu não estava preparada para ficar 2 anos sem saber o que ia acontecer da vida e as coisas só desmoronando. Foi complicado. Agora é um recomeço para quem estava nesse ritmo de, tá tudo certo, tá andando, tá andando. Então eu acho que a cautela tem que fazer parte. E o amor também, porque se você não tiver amor, você não trabalha 10 horas, 12 horas, de noite, sábado, domingo, que é a vida do empreendedor. A gente Exato. não E as para, pessoas né? não veem isso. A dedicação, né? Exato. Essa questão ali que a Lili acaba de comentar, eu acho que é extremamente importante, né? Tu diria que é essencial, Lili? O planejamento, o amor, eu acho que tudo que você falou e que eu falei são essenciais. A gente tem que parar de ser aventureiro na vida. E daí Em entra tudo. Em tudo. Hashtag fica a dica. Fica a dica, não seja aventureiro. Não vá só pela emoção, que inclusive- não dá certo. Inclusive, os economistas, eles têm uma conta básica, né? Que quem é, por exemplo, CLT, digamos, o CNPJ, precisa ter na sua empresa como até para essas dificuldades, né? Esses acasos, pelo menos 1 ano de reserva guardado. Né? Que seria o ideal, Que né? seria o ideal. Se você é CLT, se você trabalha para uma empresa, você é um CPF, digamos, e trabalha para outra pessoa, você tem que ter para as suas contas pessoais 6 meses guardado para emergências. Né? E a maioria das pessoas não tem isso. Aí você deixa esse dinheiro, é sagrado, não é, não, vi uma brusinha, vou tirar a minha emergência, vou comprar minha brusinha. Não, de forma alguma. Então, se você tem um CPF, você precisa ter 6 meses das suas contas mensais guardado para uma emergência. E se você é empresário, se você é empreendedor, você precisa ter 1 ano guardado. Se não entrar nada, se não tiver lucro, você tem guardado 1 ano.
Esse é o ideal. E tem uma outra coisa, Edna, que a maioria das pessoas, e eu acho que a Jerusa vai concordar comigo, porque na faculdade de comunicação a gente não aprendeu a ser empreendedor. É verdade. Aprenda a colocar preço no seu serviço e Valor. aprenda a cobrar. A valor, o É. valor. O valor, mas assim, aprenda a se posicionar e não pensar, não, ele me procurou, eu vou aceitar por esse preço aqui. Porque daí você tem muito trabalho, mas no final das contas não está entrando dinheiro para aquelas horas que estão sendo trabalhadas. Tive muito disso. Sim. É saber qualificar É. o teu trabalho, né? Porque Exato. senão, como diz o velho ditado, fica correndo ao redor do rabo. Uhum. E não, trabalha, né? trabalha. Trabalha E é com o trabalho. corpo. Exatamente. É trabalho. E, Lili, são várias profissões que a gente não aprende a empreender. A maioria, Né? eu Muito. acho. Eu acho que a Eu sou maioria- casada com um médico e a gente Isso. fala isso sempre. Os médicos aprendem a salvar vidas, mas não aprendem a salvar seu negócio. A gerir Não o consultório, aprendem né? a gerir o seu negócio, né? Quando eu casei com meu marido, como eu já havia trabalhado em banco, eu comecei a observar, falei, meu Deus, mas esse homem ganha tudo isso, e aonde vai o dinheiro? E aí a gente começou a conversar a respeito disso e eu comecei a falar isso para ele. Você é um empresário, se você não olhar para o teu negócio como uma empresa, você é médico, a tua função é ser médico. Mas se você não olhar para o teu negócio, não gerir ele como uma empresa, você vai falir. Você precisa ter esse olhar, né? E aí a gente começa a adequar. Jerusa, o movimento, né, o empreendedorismo feminino é o movimento principal, digamos, do Mulheres em Foco, né? E eu acredito que as mulheres que procuram o grupo são mulheres empreendedoras que começaram o seu próprio negócio, assim como eu, como a Lili, na paixão, né, e começam a patinar e aí vê que a coisa não funciona muito e aí começa, deixa eu procurar alguém aqui, alguém me ajuda, Alguém me socorro. ajuda, socorro. Hoje esse movimento ele é muito novo. Mulheres em Foco nasceu dia 26 de novembro de 2023. Que legal. Nós estamos indo para a segunda edição agora, dia 31 de março, né, em Balneário. O que tu acha que liga essas mulheres ou que une essas mulheres que procuram o que o eu grupo? percebi, assim, porque hoje nós somos já 130 mulheres, né, no Que movimento. legal. Então, o que eu identifico é exatamente o que você falou, Edna. Essas mulheres hoje elas estão buscando se fortalecer umas com as outras, divulgar os seus trabalhos, gerarem essa conexão, gerar essa oportunidade Trocar de poder estar experiências. fazendo essa troca de experiência. Porque hoje em dia existem muitas mulheres precisando desse auxílio do planejamento, do conteúdo. E é o que a gente costuma trazer nos eventos, não só o network, o coquetel, enfim, mas sim aquele momento do conteúdo, que é para inspirar essas mulheres, incentivar e mostrar para elas o lado profissional. Porque, como a Lili falou, é muito importante nós sabermos onde estamos indo, porque assim, não adianta você se atirar e dizer, eu sei fazer tudo porque a minha vizinha está fazendo e está dando certo. Mas não é porque a tua vizinha está fazendo e está dando certo que você vai fazer e vai dar certo. Então, Às você vezes precisa- o mesmo nicho, o mesmo produto, né? Mas público diferente. Pronto, mudou completamente. É público, é foco, é dedicação, é o planejamento, é o dom que a pessoa tem que ter. Eu acho que né, não adianta eu Exatamente. querer ser o que a Edna é, se E eu não- vice-versa. e vice-versa. Então, eu acho que, partindo assim do princípio que nós temos que ser o que realmente o que nós queremos para nós mesmas. Então, assim, eu preciso me achar e me colocar, me posicionar com aquilo que eu quero, com o meu propósito. Eu costumo dizer assim, falar muito do propósito, né? Eu acho que hoje empreender também é você buscar o teu propósito. Sabe? Não adianta você querer empreender achando que você vai ganhar dinheiro, que você vai, ai, nossa. Não, se exatamente, se empreender para você é isso, repense. Porque você tem que empreender de acordo com o teu propósito de vida. Às vezes demora muito, às vezes não. Cada um tem o seu tempo, mas tem pessoas que começam e logo em seguida já dá o boom e deu super certo, e que isso é ótimo, maravilhoso. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm um caminho a trilhar. E tem que aprender, e aprender com os erros, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que errei muito já, e estou aí aprendendo sempre. A gente tem que aprender dia a dia, né? Como eu falo. Então, A gente só tem que ser inteligente para cometer erros diferentes. exato. Não pode cometer os mesmos.
Com certeza, cometer erros diferentes, aprender Exato. com os nossos erros, principalmente aprender com o erro dos outros, né? Isso vem da observação. E Exato. esses grupos, eu acredito que traz isso, traz a expertise de vários profissionais, muito. né? E durante, existe esses encontros, Jerusa, e pós-encontro, tem alguma manutenção? Como que Tem. funciona? Como é recente, nós estamos aí entrando 2023 com algumas novidades. Uhum. Uma delas é o site do Mulheres em Foco, porque nós temos o Sebrae Santa Catarina e o Sebrae delas que está conosco nesse projeto. Então, junto com o Sebrae, nós já estamos desenhando, o site está quase pronto, saindo do forno, onde nós vamos ter oportunidades dentro dessa plataforma para que essas mulheres possam estar divulgando os seus trabalhos. E além disso, nós gerarmos conteúdos. Então, além da gente ter o offline, que são os eventos presenciais, né, no qual a gente quer levar para algumas cidades em Santa Catarina. Então, agora nós vamos ter a 2ª edição em Balneário Camboriú. Em junho, teremos a 3ª edição em Florianópolis. Que legal. Então, e assim, né, estamos planejando aí de estar levando para outras cidades. E fora isso, a gente trabalhar o online também, que é super importante hoje, né, Edna? Hoje é essencial, né? Eu acredito que é impossível, né, hoje trabalhar e existir se você não estiver no mundo online, né? Exato. E além do site, nós vamos ter algumas rodadas de negócio online também. Ah, Então, que vai legal. entrar rodadas de negócio, onde o pessoal vai poder... Essas rodadas de negócio provavelmente vai acontecer uma vez ao mês, onde a gente vai estar também gerando a oportunidade dessas empreendedoras estarem divulgando os seus negócios. Que bacana. E hoje, para quem quer empreender, quais seriam os teus conselhos, Jerusa? Eu acho que o que você falou e o que a Lili falou encaixa muito bem. Eu só continuo falando que o medo, porque assim, eu não gosto muito da palavra medo. Não me identifico com ela, sabe? Eu acho que o medo, assim, existe, né? Mas eu acho que acima dele, nós temos que ter a força, né? A coragem. Então, eu acho que basicamente, para você empreender hoje, o básico é você saber o que você quer, que é o que ele falou, você saber o que você quer para sua vida e você planejar, você manter o foco e buscar estar com pessoas profissionais ao teu redor. As parcerias são muito importantes. Essenciais. Elas são né? essenciais, porque assim, hoje quando você tem bons parceiros, o teu voo é muito mais alto, Com certeza. né? Então você soma. Vai mais longe, Sozinha né? Que vai não acompanhado. vai. Sozinha você até vai andar, mas você vai andar muito devagar. Então, eu costumo dizer, hoje existem muitos grupos, né, de mulheres empreendedoras. Até mesmo amanhã eu tenho uma reunião em Balneário, onde nós estamos reunindo todas as idealizadoras de vários grupos que tem aqui na região. E nós vamos realizar um evento único com todos esses grupos. Que legal. Porque eu vejo que essa é a conexão. Todos esses grupos têm o mesmo propósito, que é divulgar, trabalhar e gerar oportunidades nesse universo do empreendedorismo feminino. Então, por que não nos unirmos? Porque nós não somos concorrentes. Né? Eu acho que a concorrência nem existe, claro. Não existe, porque aquilo que nós falamos pode ser o mesmo produto, pode ser o mesmo nicho, até o mesmo público, mas cada um tem uma essência. Ninguém vai ser a Lili e ninguém vai ser a Edna. Nós somos únicos, Exato. né? E essa questão que você estava falando, Jerusa, eu como psicanalista recebo muitas pessoas que, inclusive, estou com uma paciente assim, que é empreendedora, tem um negócio fantástico, mas ela morre de medo, tem medo nível pânico de tudo, né? E ela é empreendedora? E é empreendedora. E o negócio está indo bem, mas ela tem medo de dar o próximo passo e o negócio está indo... E ela percebeu que ela tem essa deficiência, que o medo está travando ela e ela tem essa preocupação de que o sucesso seja limitado por conta desse medo. Então, a primeira coisa que eu digo, e aí já deixo inclusive a dica para ti também, não tenha medo do medo. Sim. Abrace o medo. Sim, vai com medo mesmo. Vai eu sempre com digo, medo. E assim, tem medo, cria- vai com medo agora. mesmo. E cria um... Tem medo, vai com medo. Pega o Medo medo mesmo. e cria um planejamento para o teu medo. O medo, ele é Exatamente. essencial para a sobrevivência do ser humano, em todos os aspectos. É isso que eu ia complementar Então, agora. pega Ele o faz medo, parte. é. Você não pode deixar ele te paralisar. Observa, qual é o meu medo? Você tem que Meu saber lidar medo com é, ele. Exato. meu medo é que acabe minha matéria-prima. Coloca lá. Ok, cria estratégias, Pra tenha você um não planejamento. ficar sem a matéria. Caso acabe a matéria-prima, que alternativas eu posso ter? Tem um plano B, um plano C e um plano D. Ou seja, o medo não deve ser um monstro. Ele não deve te paralisar. Ele tem que servir para direcionar o teu planejamento.
né? Até E mesmo para te isso, dar um alerta, né? com É certeza. isso que Então eu a gente achei tem um que alerta. abraçar, Porque né, o tem medo. gente que quando vem o medo, ela já para. Não vai dar Sim. certo. Paralisa Por isso que o eu falo que negativismo. o medo existe. O Mas você tem negativismo. que ir de qualquer maneira. Exatamente. Vai com medo mesmo. Com medo mesmo. É como levantar de manhã para ir malhar, né? Eu todos os dias. Aí meu marido, ele tenta, ao invés de me apoiar, ele me desencoraja. Ele fala, não vai Mais um hoje. pouquinho. Não, eu falei, filho, se dá o direito de ter preguiça um dia. Eu falei, se eu der, eu tenho preguiça todo dia. Então eu vou com preguiça mesmo. E a questão do medo é da mesma forma. Você vai ter medo, né? Faz E é parte. bom. É bom e necessário. Aliás, é saudável que você tenha medo, porque a pessoa que não tem medo de nada, ela não se planeja para nada. Ela vai Ela feito se doido, joga, se joga de cabeça, e aí os riscos estão É. aí, né? Uhum. Pra gente finalizar, Jerusa, quem gostou da ideia do grupo, quem quiser se inscrever, como que faz? Nós temos Pra hoje um participar do perfil no Mulheres em Instagram, que é o @Mulher em Foco SC. Então é só seguir, né, o Instagram, tem o direct, ali tem o link para o WhatsApp. Então nós temos hoje um grupo no WhatsApp, todas as mulheres que participam dos nossos eventos fazem parte desse WhatsApp. E logo em seguida nós vamos ter o site. Ah, que legal. Já temos- tem o nome do site ainda, O não? site vai ser mulherenfoco.sc.com.br. Ah, então, já tem aí o endereço. Sigam a Jerusa, né? O grupo da Jerusa. Mulher em Foco SC. Isso. E você tem um perfil teu também, pessoal? Tenho Jerusa Gomes. Jerusa Gomes, aí vocês seguem e acompanham ela. Eu estarei sempre postando também os eventos, né, do Mulheres em Foco, porque eu acho fantástica essa ideia. Eu acho que a gente tem que indicar iniciativas bacanas, né, e que tragam conteúdos relevantes para vocês. Lili, tuas redes, Liliane Bento. Liliane Bento BNU. Né? Isso é Instagram e o Facebook. E o da empresa é New Age Com. Isso mesmo. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar com as pessoas que vocês sabem que ou são empreendedores, né? E querem empreender. Compartilhem aqui. E quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. O pessoal que sempre pedia para nós onde comprar, como comprar a joia do projeto Edna Esmeraldino. Nosso site já está funcionando, é ednaesmeraldino.com.br. A Jerusa está hoje com a nossa joia ali. Linda, Né? Então, nós temos ela em ouro, prata e ródio negro. Então, vocês podem entrar lá, adquirir. Lembrando que a renda dessa joia vai para ajudar mulheres a desenvolver inteligência emocional e independência financeira. Não basta só a gente dar dicas e falar. A gente precisa ajudar de uma maneira mais eficiente, né? Essas mulheres que passam por violência, por tantas questões que a gente precisa olhar com mais carinho. E a gente não quer só falar a respeito, a gente quer ajudar. E para ajudar a gente precisa de dinheiro. Ainda estamos num mundo onde a gente ainda precisa dele. Então, por favor, compartilhem aí essa novidade com todo mundo. Gente, muito obrigada, meninas. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E até o próximo meninas. episódio.